Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 6 de setembro, celebramos São Liberato de Louro. Nosso santo de hoje nasceu na vila de Loro Piceno, na Itália. Não se sabe ao certo a data, mas no século XIII. Isso significa que ele nasceu na Itália bem na época do surgimento do movimento franciscano. E, de fato, ele foi um grande franciscano, um frade dos primeiros tempos, da primeira era do franciscanismo. Nasceu na família Brunforte, que era uma família nobre, muito rica, possuía muitas terras. E ele, desde criança, recebeu uma educação católica, era muito devoto da Virgem Maria e sempre foi nutrindo um desejo de se tornar um religioso consagrado. Quando um tio dele, que era o homem mais rico da família, morreu, ele acabou herdando uma fortuna gigantesca. Mas ele, com o desejo de deixar tudo para trás para abraçar o único e supremo bem que é o Cristo, ele abre mão de toda essa herança, dos títulos que ele tinha direito, deixa boa parte dessa herança com o irmão dele e sai para o convento de Rocabruna, em Urbino, que ficava ali por perto. E nesse convento ele passou vários anos aprofundando a sua formação para a vida consagrada, religiosa, aprofundando a vida de oração, a vida contemplativa, a vida de penitência, a vivência do Evangelho. Fez os seus estudos, se tornou sacerdote e já como padre ele se muda para um convento franciscano, que é o convento de Sofiano. E ali ele se torna um frade menor franciscano e se tornou um frade muito parecido com São Francisco, pelo amor aos pobres, pelo contato, pela sensibilidade com toda a obra criada por Deus. Ele, por exemplo, muitas vezes saía andando pelo mato e os pássaros iam acompanhando os passos dele, os animais faziam companhia a ele com uma docilidade muito grande. Um homem de profunda vida de oração, de muita vida contemplativa, e que também era um grande intercessor, que amava a pobreza, que está bem no cerne da espiritualidade franciscana, e é citado, inclusive, o São Liberato nos Fioretti de São Francisco, um livrinho que reúne uma série de milagres, feitos, ensinamentos de São Francisco. E lá nos Fioretti, São Liberato é referido da seguinte forma: no convento de Sofiano, o frate Liberato de Loro Piceno vivia em plena comunhão com Deus. Ele possuía um elevado dom de contemplação e durante as orações chegava a se elevar do chão. Por onde andava, os pássaros o acompanhavam, pousando nos seus braços cabeça e ombros, cantando alegremente. Amigo da solidão, raramente falava, mas quando perguntado, demonstrava a sabedoria dos anjos. Vivia alegre, entregue ao trabalho, penitência e à oração contemplativa. Então, nesse pequeno parágrafo dos Fioretti de São Francisco, nós encontramos o núcleo da espiritualidade de São Liberato. Vemos que foi um autêntico frade franciscano, realmente da primeira era, muito fiel ao espírito do fundador e que nos ensina, entre outras coisas, que para bem viver um carisma é preciso ser muito fiel e muito dócil ao carisma de fundação. E ele foi quase que um espelho de São Francisco em todos os aspectos. No fim das contas, ele, com 45 anos de idade, ficou muito doente, passou por muito sofrimento, foi uma doença que o fazia agonizar muito, mas ele enfrentou aquilo santamente, nunca reclamava, enfrentava aquilo com uma serenidade realmente extraordinária. Durante esse período de provação final, ele foi visitado por Nossa Senhora algumas vezes e, numa dessas aparições de Nossa Senhora, ela respondeu a ele: "Não temas, filho, pois a tua oração foi ouvida e eu vim para confortar-te antes de tua partida desta vida." E, de fato, consolado pela Virgem Maria, ele morreu santamente. Logo em seguida, as pessoas já passaram a ter uma devoção por ele,
Com o tempo foi construído um santuário na vila de Loro Piceno, e um santuário dedicado a ele, o Santuário de São Liberato. As relíquias dele, ou seja, os restos mortais, foram levados para o altar maior desse santuário num dia 6 de setembro. Por isso que nós celebramos a celebração litúrgica dele nesse dia, porque nós não sabemos exatamente o dia em que ele morreu. A canonização dele só foi acontecer, embora seja um santo muito popular naquela região ali da Itália, ele só foi ser canonizado pelo Papa Pio IX no século XIX. Mas o santuário dele sempre foi muito visitado, sempre as pessoas se inspiraram muito na vida dele, no testemunho dele de vivência do carisma franciscano, um padre verdadeiramente franciscano. E as pessoas, ao longo dos séculos, muitas e muitas vezes recorreram à sua intercessão. Nos inspiremos nesse padre, um grande frade franciscano, um reflexo daquilo que São Francisco também nos testemunha. Um frade alegre, que vivia a perfeita alegria, um frade despojado de todos os bens desse mundo, que amava o Cristo e por isso amava a criação, os animais, a natureza, que tinha um grande amor pelos pobres, que tinha um grande amor pela oração, inclusive recebendo dons místicos extraordinários. Sejamos fiéis à vontade de Deus para nós e assim como São Liberato fez, que nós também sejamos fiéis ao Cristo em tudo, em todos os detalhes, glorificando a Deus com a nossa própria vida. São Liberato de Louro, rogai por nós.